têm ocupação. De Campinas, Marco Guarizo. A vacinação infantil contra a Covid-19 avança no Brasil e boa parte da rede de ensino volta às aulas na próxima segunda-feira. Aqui em Campinas, as creches e entidades conveniadas já retornaram na última semana. Vamos conversar ao vivo com o médico Fausto Carvalho, pediatra e presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Fausto, muito bom dia. Obrigado por atender o convite do CBN Campinas. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Bom dia a você, André, e também ao Delfino. Dr. Fausto Carvalho, a gente abre essa entrevista perguntando para o senhor a respeito dessa importante vacinação para as crianças. Sim, ela é fundamental, né? É claro que está tendo muita polêmica. A gente sabe que as crianças têm ido melhor com a Covid do que os adultos, então dá a falsa impressão que as crianças não precisariam ser vacinadas. No entanto, né, já são entre crianças e adolescentes 2.500 mortes entre crianças e adolescentes no nosso país. E a vacina ela vem para amenizar esse quadro e permitir que a gente volte às aulas de uma maneira mais segura. Dr. Fausto, bom dia. André Berenguel, prazer em falar com o senhor aqui no CBN Campinas. Com relação a essa imunização, a gente teve até, infelizmente, uma morte aqui na cidade vizinha de Hortolândia, de uma criança de cerca de 1 ano com a Covid. E o último dado que a gente tem aqui do estado de São Paulo, por exemplo, é que o estado vacinou 75% das crianças imunizadas no Brasil, isso até a última segunda-feira. Foram 345 mil crianças de 5 a 11 anos, de um total de 456 mil em todo o país. Na visão do senhor, esse ritmo de vacinação ainda é bem prematuro, né? Porque faz cerca de 1 semana, talvez um pouco mais, que a gente tenha começado a imunizar. Mas o ritmo de vacinação, no entendimento do senhor, já é satisfatório? No estado de São Paulo, sim, a gente gostaria que esse ritmo fosse desenvolvido no país todo, né? É importante a gente vacinar de uma maneira rápida, por quê? Porque a proteção, ela só vem depois da segunda dose e, habitualmente, a gente considera bem quando está a partir de 14, 15 dias depois da segunda dose. Então, como a gente vai ter volta às aulas no momento que a pandemia está se alastrando aí, né? Nós estamos batendo recorde de registros de casos. Quanto mais rápido a gente fizer a primeira dose, consequentemente, mais rápido teremos a segunda dose e a cobertura, né, a proteção de cada criança será melhor. Então, a gente fica satisfeito, sim, do estado de São Paulo estar rápido, mas é ruim isso, né? O estado de São Paulo é responsável por 75% das crianças imunizadas, significa que o resto do país ainda está num ritmo mais lento. Com a volta às aulas e com a Omicron se espalhando, isso pode significar que a volta às aulas será um período de contaminação em muitos lugares onde a vacinação não estiver mais avançada. Lembrando que, em termos populacionais, a gente fica mais tranquilo quando mais de 75%, 80% da população está vacinada. Então, o ideal seria que a gente já tivesse vacinado as crianças, já estivesse com as crianças na segunda dose. Estamos na primeira dose, mas o ritmo está sendo bom, sim, em 1 semana, bastante crianças sendo vacinadas aí, e graças a Deus sem grandes complicações. Dr. Fausto, Marcos Delfino, é uma surpresa para o doutor ouvir e ver notícias dizendo que tem muitas crianças internadas neste momento com problemas respiratórios? A gente tem visto na prática, Delfino, essa realidade, né? A gente nota que o número de casos respiratórios estão aumentados. A gente nós tivemos uma mudança com a pandemia que foi, eu acho que uma combinação de fatores. Primeiro, nós tivemos todo mundo isolado e as crianças foram as primeiras a serem isoladas. Naturalmente, a gente tentou proteger os nossos idosos e as nossas crianças, e elas foram as últimas a serem expostas novamente à coletividade, né? As crianças ficaram quase 2 anos, 1 ano e 8 meses praticamente, sem aulas presenciais. Agora que a gente teve esse contato, nós tivemos uma mudança climática importante. Nós tivemos uma primavera que pareceu muito mais um outono. E nós tivemos
um disparar de doenças respiratórias, doenças atípicas como mão, pé, boca em outubro, novembro. Então, todas essas mudanças têm trazido um número de infecções maiores agora. Então, não é surpresa a gente ver crianças com problemas respiratórios no verão, que não é típico, mas a gente tem, é natural pelas mudanças climáticas e pelo que aconteceu. O que a gente percebe é isso, né? Com o passar da pandemia, o vírus ele tenta se multiplicar e permanecer viável. Então, é natural que o número de infecções em adultos fosse cair, de idosos, e que as crianças que não estavam protegidas tornassem ser o número de maior intensidade, né? A maior intensidade de contaminações e de internações. Então, não é surpresa para a gente, por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Pediatria de São Paulo tem insistido tanto na importância da vacinação, porque a gente sabe que a partir do momento que as crianças não foram vacinadas, elas se tornam o foco, né? E para agravar isso, a gente tem poucos leitos de UTI pediátrica no Brasil como um todo. Então, isso mostra a importância da vacinação na infância e na adolescência. Ainda falando com relação a essa importância da vacinação infantil, a gente tem parte da sociedade, ou dos pais, né, no caso, resistentes a essa vacina. Tem aquela outra parte, né, pró-vacina, e tem aquela terceira parte, digamos assim, que é uma parte que quer vacinar, mas tem um receio natural pela imunização, né? Um dos motivos é a própria Pfizer, né? A gente mesmo, às vezes, tem tomado 2 doses de uma vacina, a terceira da Pfizer, no caso, dá aquela reação, a dor ou uma indisposição, um sintoma ou outro que é, né, possível, só que daí o pai fala, poxa, mas meu filho vai sentir uma dor, vai ficar ruim, e ter essa insegurança, né, com a relação à Pfizer. E agora a Coronavac também chegando, sendo a mesma vacina do adulto. Gostaria que o senhor passasse a orientação, até para tranquilizar esses pais com relação a essas duas, vamos colocar, marcas, né, de vacinas. Sim. A gente sempre tem, quando acontece uma reação vacinal, a sensação é que a vacina não é boa, né? A gente tem esse medo, né? É até o princípio da medicina, né? Primeiro, você não causa dano. Mas a vacina, na verdade, você estimula o sistema imunológico a reagir. A gente tem uma experiência muito interessante com a vacina da coqueluche, que está lá na pentavalente, que é aquela vacina que a gente faz com 2, 4, 6 meses. Ela pode acometer, a cada 50 mil vacinados, pode ter convulsão por conta da vacina. E por conta disso, o Reino Unido, na década 2010, mais ou menos, eles decidiram não fazer mais as vacinas. Durante 3 anos não foram feitas vacinas nas crianças por conta da reação adversa. O que aconteceu? Houve uma explosão de casos de coqueluche e aumentou muito a mortalidade de crianças por doenças respiratórias, especialmente pela coqueluche. Então, há o medo? Sim, é natural, porque a gente não quer que os nossos filhos tenham nenhuma dor, né? Mas as vacinas têm se mostrado bastante eficazes e causam muito menos danos do que a própria doença. Para ter uma ideia, né, nos Estados Unidos são mais de 8 milhões de crianças vacinadas e está chegando agora a 200 casos de reações consideradas sérias, graves, mas 200 em 8 milhões, ou seja, acontece uma reação para cada 400 mil vacinados, né? Enquanto a vacina que a gente faz direto e ninguém fala nada, né, que é a de 2, 4 e 6, ela pode causar convulsão. Em cada 50 mil vacinados, uma criança pode convulsionar. Então, a reação, ela pode acontecer, ela existe, mas ela é rara, né? E a Coronavac, ela tem se mostrado também bastante segura. Então, a gente não precisa ter medo, né? Os sintomas normalmente são leves, é a dor no corpo, um pouquinho de febre, uma indisposição, às vezes uma dor abdominal, ou uma dor no corpo, mas que em 24, 48 horas a criança já passa e ela produz anticorpos, né? Quando a criança tem a reação, ela está produzindo anticorpos, o corpo está dando sinal que ela está se protegendo sim contra a vacina. Compensa do que a gente correr o risco da criança ter infecção, a maioria tem infecções leves, mas de repente ter uma infecção e uma insuficiência grave ou evoluir para síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma doença grave, uma complicação grave da Covid, ou mesmo a Covid longa.
A gente está conversando com o médico Fausto Carvalho, pediatra, presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E até com relação a esse departamento, doutor, de saúde escolar da Sociedade de Pediatria, que eu gostaria de saber do senhor, né? A volta às aulas, aqui em Campinas, por exemplo, escolas particulares, né, voltam na semana que vem, a mesma situação também meados da semana que vem do colégio estadual. Com relação a esse assunto, a Sociedade de Pediatria tem acompanhado, tem conversado junto à Secretaria de Educação para se certificar também, né, das exigências protocolares, sanitários, para que essa volta seja segura e os pais voltem a levar seus filhos às escolas? Sim, André, a gente tem visto a situação, está bastante atento por conta da disseminação da Ômicron. A Sociedade de Pediatria de São Paulo, junto com o Conselho Regional de Medicina, o CRM, nós desenvolvemos um artigo, né, uma recomendação, que são resoluções sobre volta às aulas, em 31 de agosto de 2020, já naquela época, pedindo o retorno da volta às aulas, desde que mantido o distanciamento social, a ventilação adequada, a lavagem de mãos, o uso do álcool em gel, né? Enfim, a gente orientando as medidas necessárias, mas estimulando que se voltassem às aulas naquele momento. Infelizmente, né, até por medo, e a gente entende esse medo das autoridades, isso foi postergado, as crianças voltaram só agora em 2021, mas a gente vê com os bons olhos, sim, a criança precisa voltar às aulas, o índice de evasão escolar aumentou demais no Brasil, né, o distanciamento, né, fez piorar a situação daqueles que têm dificuldade de acesso à educação, né, especialmente aqueles da zona rural, em periferias, em áreas remotas do país. Então, a gente vê com bons olhos, sim, a volta às aulas. No entanto, é importante que os pais conversem com as escolas, vejam como estão as medidas, né, até porque a gente, como Sociedade de Pediatria, não consegue ter esse poder de fiscalização, de olhar tudo, mas que seja, né, presente na escola, veja como está. É importante que as salas sejam extremamente ventiladas, né, circulação de ar, se possível, atividades ao ar livre. Já há estudos muito interessantes mostrando que quanto mais ao ar livre a atividade, muito menor a carga viral que fica disponível no ar, mesmo que alguém esteja doente. Então, a gente pode reduzir, sim, o contágio, desde que seguindo as medidas dos protocolos de segurança. Mas, claro que cada situação, cada município está num momento, e é necessário que a participação da comunidade, dos agentes públicos, seja integrada para que tomem cada um a sua melhor decisão. Dr. Fausto, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação? Eu gostaria apenas de incentivar os pais, Delfino, que levem seus filhos vacinarem, não só em relação à Covid, mas há alguns pais com tanto medo da contaminação e estão deixando atrasar a vacina, o calendário vacinal dos seus filhos. E a gente tem visto ressurgir alguns casos aí de sarampo, de catapora, por exemplo, de outras doenças que são preveníveis com a vacina. Então, não deixe de vacinar seus filhos, de manter o calendário vacinal adequado para que os seus filhos estejam protegidos não só da Covid, mas de outras doenças também. Conversamos com o Dr. Fausto Carvalho, pediatra, presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Fausto, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todos aí em Campinas e região. Bom dia. 9h57.